Deixa eu chamar também o Theo Cury para essa nossa conversa, Pedro Venceslau, porque, Theo, gostaria de entender, né? Então, o Pedro disse aqui os caminhos, o que pode acontecer. Gostaria de entender contigo, nas suas apurações, quais são as principais tendências, né? É difícil fazer uma previsão do futuro, mas pelas suas apurações, quais são as tendências aí pelo caminho? Vamos lá, Débora. Boa tarde para você, para o Pedro Venceslau, para o Yuri Pita. Bom estar de volta aqui em Brasília no nosso 360. Vamos lá. Logo de cara, há uma perspectiva de que a defesa, assim, pelo prazo, a defesa tem de apresentar ainda hoje um recurso contra a decisão que rejeitou o recurso anterior. Pode parecer complicado, mas assim que houve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro em setembro, abriu-se um prazo para a publicação do acórdão, o acórdão foi publicado, o acórdão nada mais é do que a formalização do que os ministros da primeira turma do Supremo decidiram no julgamento de setembro. Com essa formalização, abriu-se um prazo para a defesa recorreu. Diante do recurso, o Supremo analisou na primeira turma do STF e, por 4-0, rejeitou os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Passado esse período, abriu-se um novo prazo com a publicação do acórdão desse julgamento que rejeitou o recurso. E aí, mais 5 dias para a defesa apresentar o derradeiro recurso, a última tentativa de reverter a decisão. A tendência e as perspectivas são de que não haja qualquer chance de uma reversão da decisão. Mas esse prazo termina hoje à noite. Então, uma vez terminado o prazo hoje à noite, antes disso a defesa vai apresentar esse último recurso e tentar reverter a decisão. Aí, a partir de amanhã, com o recurso apresentado, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar esse recurso, muito provavelmente, levando em consideração o que aconteceu, por exemplo, no caso de Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, que foi preso também nesse ano, depois que o caso dele transitou em julgado. O que aconteceu naquele caso? A defesa apresentou o primeiro recurso, foi rejeitado tal qual o de Jair Bolsonaro. O segundo recurso que foi apresentado, o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão de maneira monocrática, é assim que tem acontecido nos últimos tempos. Ele rejeita o recurso apresentado pela defesa e, sem ônus para essa decisão, ele libera para julgamento, para referendo da primeira turma do STF, ou seja, para os outros ministros analisarem se concordam ou não com a decisão dele. Mesmo com esse caso ainda em julgamento para referendo, a decisão já está valendo, então tem de executar a pena. Então, a partir do momento que houver essa decisão, a gente já vai ter uma ideia de onde o ex-presidente ficará preso. Se de fato será mantido, se ele vai continuar de fato na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, ou se eventualmente vai para uma outra penitenciária. No caso da Papuda ou, por exemplo, no quartel-general do Exército Brasileiro, em uma sala especial por ser ex-presidente da República. Tudo isso vai ficar muito claro na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí abre-se caminho para execução da pena, que é diferentemente de tudo o que a gente viu nesse final de semana. O Yuri mencionou, o Pedro destrinchou, é importante a gente sempre deixar claro isso. Uma coisa é ação penal, outra coisa é aquela investigação por coação no curso do processo, que foi onde o ex-presidente teve a domiciliar decretada em agosto pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente vai explicar ainda essa linha do tempo detalhadamente aqui no 360 ao longo do jornal. E outra coisa, e aí depois veio a prisão preventiva, e outra coisa é a execução da pena a qual ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. São várias frentes de prisão, por isso que pode acabar confundindo as pessoas. Mas fato é que agora, Débora, a grande expectativa é para a apresentação do recurso e a análise desse recurso. Primeiro pelo ministro, depois pelos demais ministros da primeira turma. E aí, obviamente, a defesa vai tentar reforçar aquela defesa e pregar por uma ida dele a domiciliar. Isso já aconteceu na sexta-feira. Foi reforçado no final de semana, rejeitado na sexta, e há uma expectativa, então, de que a defesa insista nessa tese, na mesma linha do que aconteceu com Fernando Collor de Mello. Idade avançada, apesar de Collor ser mais velho do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, os dois se encaixariam nesse quadro de idade avançada, e as comorbidades. No caso de Fernando Collor de Mello, ele tinha o mal de Parkinson, que pesava nesse caso, a apneia do sono grave e também o transtorno bipolar. Esses 3 casos pesaram na ida dele de uma cela especial num presídio em Maceió para a casa dele lá em Maceió. A defesa de Bolsonaro vai insistir nessa tese a partir do momento que for executada a pena dele
nessa semana. Expectativa de que isso possa acontecer a partir de amanhã com a rejeição desse último recurso. Então a defesa vai tentar de todas as formas, levando em consideração o quadro clínico do ex-presidente, com os laudos médicos, os medicamentos que ele toma, todas as consequências da facada que ele levou durante a campanha presidencial em setembro de 2018 em Juiz de Fora. Isso tudo vai ser reforçado. Necessidade de ter um atendimento médico especializado, necessidade de, com frequência, ir ao hospital para realizar exames, ter esse atendimento específico na casa e não na cela. O que piora a situação dele foi o que aconteceu na madrugada de sábado. Então, isso pode dificultar a vida dele. No caso de Collor, não houve, no meio do caminho, uma tentativa de danificar a tornozeleira eletrônica. Isso pode pesar, sim, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esses próximos dias, menos do que isso, as próximas horas são cruciais para esse futuro dele nos próximos anos.